Amém, irmãos? Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15, diz assim: Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Que assim o Senhor nos abençoe mediante a leitura da sua palavra. Amém, irmãos? Vamos orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade de louvar e bendizer o nome do Senhor, de adorá-lo, porque a Ele nós devemos toda a honra e toda a glória e toda a adoração. Então vamos pedir a Deus que receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, que as nossas vidas possam ser agradáveis ao Senhor nesta noite, o nosso culto, que o culto é dele. Pai Celestial, nós queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade de estarmos reunidos na tua presença, no nome de Jesus, para te adorar, para te louvar, para glorificar o teu nome. Que o Senhor, pela tua misericórdia e graça, nos abençoe, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos cubra com teu sangue e receba o nosso louvor e receba a nossa adoração. Abençoe a cada vida aqui presente, Senhor da glória. Toma-nos nas tuas mãos, na direção deste culto, tudo que aqui acontecer, que seja para o teu louvor e glória, porque o culto é teu. Nós viemos aqui para te adorar, para te louvar e bendizer o teu nome. Assim, Pai querido, abençoa as nossas vidas, toma-nos nas tuas mãos. Nós te pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos... Pode sentar, irmãos. Vamos convidar os irmãos para o louvor. O pastor Gil e a sua família, o Lucas chegou do Rio com sintoma da Covid, eles acharam por bem ficar em casa e não virem ao culto, por segurança, é claro. Muito sabe a atitude deles, por isso eles não estão conosco nesta noite, mas tudo indica que o primeiro exame que o Lucas fez deu negativo, mas recomendaram para ele fazer um novo exame, acho que terça-feira, se não me falha a memória. Então que Deus possa estar abençoando a família do pastor e a cada um de nós que viemos adorar o Senhor, que Ele possa agradar de cada um de nós, porque nós viemos com esse objetivo, louvar e bendizer o nome do Senhor. E
ó vem Senhor. E quando para mim a vida já no fim, eu vi chegar, ó Santo Salvador, nas tuas mãos de amor, sem susto e sem temor, eu quero estar. Amém? Glória a Deus. Logo esse, né? Logo esse. É o meu candidato. As novas do Evangelho ressoando estão aqui, publicando em som alegre quanto Deus já fez por ti. Pois tanto ao mundo amou e ao perdido pecador, que do céu nos deu seu Filho, a Jesus o Salvador. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. As novas do Evangelho, verdadeira vida e paz, anunciam Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As novas se vos dão de que existe um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. As novas do Evangelho dá-nos hoje a conhecer que perdão há para todos, para quem a Cristo crê. Salvai-vos em Jesus, vinde agora sem tardar. Há perigo grande e grave para quem se descuidar. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Boa noite, amados. A graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês, amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos louvar o nosso Deus com tudo aquilo que Ele nos deu. Fôlego de vida, com a intensidade da alegria do nosso coração, com tudo aquilo que o Senhor nos deu, amém? O Senhor Deus nos deu. Vamos fechar nossos olhos mais uma vez e orar, amém? Soberano Deus, eterno Pai, nesse momento, nessa noite, nós nos encontramos neste lugar, Senhor, para juntos rendermos graças a Ti, Senhor, bendizer o Teu santo nome. O Senhor Deus é o nosso Deus forte, socorro bem presente na tribulação. Nós Te agradecemos, ó Pai, porque
Em todos os momentos nós vemos a mão do Senhor estendida sobre nós. O Seu Deus tem cuidado de cada um de nós, Senhor. E nós somos muito gratos, ó Pai, estamos alegres por isso, Senhor. E estamos aqui, ó Deus, para render a Ti, ó Pai, a nossa adoração, o nosso louvor. Ser, ó Pai, com cada vida que se deslocou a este lugar, que veio aqui para buscar a Tua presença, Senhor. Ser com aqueles, ó Pai, que não puderam vir também, que a Tua presença se estenda a cada um deles. E assim o Senhor nos abençoe nesta noite. É a oração que fazemos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Diga isso. Agradável é a sua vontade, eterna é a sua vontade. Que Ele é grande, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é sua vontade, eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, grande é o seu amor, em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Agradável, eterna é a sua vontade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim, seus olhos estão sobre mim. Amém, glória a Deus. É interessante a gente parar para observar que os olhos do Senhor estão sobre nós. Aí a gente fala, misericórdia, Senhor, eu vou pecar e o Senhor vai me castigar. Não, os olhos do Senhor estão sobre nós, porque Ele executa as suas misericórdias, porque Ele sabe que nós somos falhos e que nós carecemos das suas misericórdias, amém? E é por isso que Ele reina nas nossas vidas, no nosso coração, e nós somos súditos desse reino, amém? Cante com alegria, cante com fé, amém? Aleluia.
nosso Deus é digno de honra, glória e louvores, amém? Aleluias, Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de louvar o Teu santo nome, amém? Faça desse cântico uma oração, nesta noite, que tudo que há dentro do seu interior, possa ter a vontade de ofertar ao Pai. Nosso Deus, a prova de amor do nosso Deus foi tudo que Ele tinha, Seu Filho amado. Dê a Ele tudo que você tem também nesta noite. Aleluia, Senhor. Perto quero estar. Quero ouvir. Junto aos Teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. A ti, Jesus, perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus.
Jesus. Oh, Pai amado, Pai querido, ensina-nos a cada dia, Senhor, a estar com o nosso coração sempre ligado a Ti, Senhor, a amar a mais a Deus do que as outras coisas, ó Pai, as demais coisas, Jesus. Quantas vezes, ó Pai, pequeninas coisas, ó Pai, tiram, ó Deus, a nossa alegria, Senhor, roubam o nosso entusiasmo, mas, ó Deus, que a nossa alegria esteja sempre no Senhor, que a nossa fortaleza seja o Senhor, Pai amado, Pai querido, que a nossa esperança esteja em Ti, ó Deus, e que assim, ó Pai, possamos Te louvar, independente das circunstâncias, adorar ao Senhor em espírito e em verdade, ó Pai, em todo o tempo, Senhor. Assim, ó Deus, recebe os louvores entoados a Ti, e, ó Pai, abençoe tudo da Tua palavra que será ministrado agora, Senhor Deus, que possamos reter, ó Pai, o conhecimento da Tua palavra, Deus, para que possamos, ó Deus, fazer a Tua vontade todos os dias, Senhor. É a oração que fazemos neste momento, oramos no nome do Senhor Jesus. E a igreja diga, amém? Podeis tomar assento, amados. Muito bem, irmãos, vamos continuar nesse espírito de louvor e adoração ao nosso Deus, agora meditando na palavra do Senhor. E o texto desta noite está em Hebreus, no capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 12. Hebreus capítulo 2, do verso 1 ao 12. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas estas coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória, de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação.
Que o Senhor nos abençoe mediante a leitura da sua palavra. Nós queremos orar mais uma vez. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos concede de meditarmos no teu livro santo. Nós queremos te pedir em nome de Jesus que o teu Espírito faça a aplicação da tua palavra em nossas vidas e que o Senhor possa alimentar as nossas almas com este pão vivo que desceu do céu. Assim nós pedimos a tua misericórdia sobre nós e assim oramos no nome de Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, a maioria dos cristãos primitivos, eles eram judeus. E com muita razão, né? Lá no judaísmo nasceu o Salvador, lá nasceu a igreja. Então é mais do que natural que os irmãos primitivos, os cristãos primitivos, fossem judeus. Eles viviam numa expectativa da iminente volta de Cristo, assim como nós estamos vivendo nos dias de hoje. A gente percebe por sinais, a gente percebe pela condução da história, e que Jesus está às portas, e que Ele está voltando. E essa expectativa da segunda vinda de Jesus é que mantém as nossas almas acesas, é que mantém o nosso espírito desperto, as nossas vidas despertas para adorar o Deus vivo e para melhorar o nosso relacionamento com este Jesus que sofreu a morte na cruz para nos salvar, conforme acabamos de ler no texto escrito aos Hebreus. Nós não conhecemos o autor desta carta, mas não importa o seu autor, ele estava inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e ele nos traz conselhos extraordinários, para que a gente possa aprender a administrar as nossas vidas em tempos de crise, em tempos de lutas, em tempos de dissabores. Nós possamos aprender, e ele começa nos ensinando aí no versículo 1, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Este é o segredo, esta é a razão. Por que ele diz, por esta razão? Se você ler o capítulo 1, ele vai começar nos apresentando a Jesus, porque os cristãos hebreus, eles tinham um problema com os anjos, e eles achavam que os anjos eram superiores a Jesus. Então o escritor aos Hebreus está escrevendo esta carta para eles, exaltando o nome de Jesus e dizendo para eles que o nome de Jesus está acima de qualquer nome, e que não foi a anjos que Deus sujeitou a salvação do homem, mas a Jesus, o seu Filho. Deus em Cristo nos salvou e continua salvando todo aquele que crê. Então esse é o objetivo da carta, e ele apresenta Jesus, fala que ele é superior aos anjos, e por esta razão, porque Jesus é tão grande, porque ele é tão elevado, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades reveladas, e olha só, para que delas jamais nos desviemos. Então ele nos aconselha. O que está na mente do escritor aos Hebreus, irmãos, é que os cristãos hebreus, eles estavam abandonando o cristianismo e voltando às práticas da lei. E isso mexeu com ele, e ele agora está aconselhando a eles a se manterem firmes na fé. E por isso ele fala da grandiosidade das coisas ouvidas. Hoje, na abertura do culto, nós lemos um texto escrito por Moisés, há muitos anos atrás, mas muito antes do escritor aos Hebreus, mas que tem uma semelhança muito grande. Moisés escreve para o povo de Israel no deserto, e convida eles a manterem-se firmes, apresenta a eles o caminho da vida e o caminho da morte, e aconselha eles a escolher o caminho da vida, e toma os céus por testemunha que ele foi fiel em explanar para eles tanto o caminho que conduz à vida, como o caminho que conduz à morte. E ele diz, cabe a vocês escolherem.
E eu os aconselho a escolher o caminho da vida para que vivam e para que sejam longânimos, para que a longevidade de vocês seja muito grande. Ele aconselha a gente a escolher o caminho da vida para que a nossa descendência também seja abençoada. O que o escritor dos Hebreus está nos falando aqui no capítulo 1, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 1, é exatamente isso. Em outras palavras, a mesma coisa que Moisés disse para o povo lá no deserto, ele diz para a gente, porque nós precisamos apegarmos com mais firmezas às verdades reveladas, para que delas jamais nos desviemos. O crente fiel não desvia. Aquele que nasceu de novo não desvia. Desvia aquele que está se enganando a si mesmo, pensando que ele se converteu, mas que na verdade ele não converteu coisa nenhuma. Então, irmãos, todo o livro de Hebreus enfoca a grandiosa obra de Cristo. Ao tentar manter seus leitores longe da apostasia, longe do desvio espiritual, o escritor enfoca a grandiosidade das coisas ouvidas e das coisas reveladas por Deus. São coisas grandes, irmãos. Às vezes nós não pensamos, nós às vezes passamos batidos, porque a gente não para pensar na grandiosidade, primeiro do Deus que nos ama, depois da salvação que Ele preparou para cada um de nós, enviando-nos o Seu Filho unigênito para morrer numa cruz em nosso lugar. Isto é muito grande. Isto não cabe na mente humana. E por isso, muitas vezes, a gente passa batido. Portanto, aquele que é devotado a Jesus, ele reconhece a sua tendência carnal e a sua capacidade de se tornar indiferente. Nós somos seres humanos. E conforme o Rafael já disse aqui no culto, na ministração do louvor, os olhos do Senhor estão sobre nós, não para exercer juízo, mas para o exercício da misericórdia. É por isso que os olhos dele estão sobre nós. Ele sabe quantos cabelos nós temos na cabeça. O salmista diz que as nossas palavras ainda não chegou aos nossos lábios, e o Senhor já as conhece todas. Esse é o grandioso Deus que nos revela coisas grandiosas. Por quê? Porque Ele é grande. Do grande não sai nada pequeno. Por isso que Ele nos revela coisas grandiosas, meus irmãos. Portanto, os cristãos devem ter cuidado para que não desviem do foco que Deus estabeleceu para a nossa condução espiritual. O que vai guiar os nossos passos? Palavra do Senhor, as coisas reveladas que estão escritas, e as que não foram escritas também. Por exemplo, quando nós olhamos para os céus, que nós vemos o firmamento. O salmista ficou tão feliz com o firmamento que ele diz: o firmamento, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Por quê, irmãos? Tudo isso é muito grande, porque Deus é maior do que tudo isso. Por isso Ele nos revela coisas grandiosas, maravilhosas, e que nós devemos apegar a estas coisas, agarrar com elas, para que delas jamais nos desviemos. Por quê? Porque ela é alimento para a nossa alma, é luz para os nossos caminhos, é a palavra do Senhor que nos leva e que nos faz entender o plano da salvação, é o Evangelho que nos mostra a realidade deste Deus vivo, que nos salvou e que nos amou de tal forma, que nos deu seu Filho para morrer em nosso lugar. Como é que nós vamos abrir mãos destas bênçãos? Como é que nós vamos descolar desse livro? Como é que nós vamos levar a nossa vida espiritual de qualquer jeito? Não, nós precisamos ter cuidado com as nossas vidas espirituais. Precisamos ser disciplinados espiritualmente. A igreja de hoje, irmãos, é uma igreja indisciplinada. A igreja de hoje não tem disciplina. Não estou falando de nós aqui não, estou falando da igreja. A igreja de uma forma universal. Evidentemente que toda regra tem exceção, mas na grande maioria ela não tem disciplina. E sem disciplina é impossível a gente crescer. É impossível a gente servir o Senhor com alegria, conforme Ele quer que nós o sirvamos. É preciso que haja disciplina. E a disciplina vem
quando nós encontramos na palavra do Senhor. E aí a gente vê do verso 2 ao 4, o perigo da indiferença com a palavra de Deus. No capítulo 2, versículo 2, ele diz: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos. Ele está se referindo aqui a que palavra, irmãos? Está falando a palavra, a lei. Se a lei tornou firme, e ele vai dizer aqui: e toda transgressão ou desobediência à lei recebeu justo castigo, é verdade? Ele diz aqui agora: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Se a palavra transmitida pelos anjos, a desobediência a essa palavra, recebeu justo castigo, você imagina a obra redentora de Jesus na cruz. Quem fugir dela, quem negá-la, como vai escapar? Não tem escapatória, não tem como escapar. E ele diz: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Quem ouviram? Os profetas. O Senhor anunciou através da sua palavra, os profetas ouviram, os apóstolos de Jesus, que andaram com Jesus, e ele diz aqui, dando Deus testemunho juntamente com eles, com os profetas, com os apóstolos, com a igreja primitiva, com aqueles primeiros cristãos que pagaram o preço caríssimo, por serem desbravadores do cristianismo, e por causa deles nós estamos aqui hoje. Eles pagaram o preço, e Deus carimbou a atitude deles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. O que o escritor dos Hebreus está dizendo, é que não há como duvidarmos desta revelação, desta palavra, não há como duvidarmos da eficácia dela, do poder que ela exerce sobre nós, e do perigo que nós corremos, quando nós negligenciamos o culto, quando nós negligenciamos a disciplina espiritual, quando nós levamos a vida espiritual de qualquer jeito, é um perigo muito grande. Como escaparemos nós? É a pergunta que ele faz. Primeiro, a grandiosidade da salvação é confirmada por 3 fatos. Primeiro fato, ele diz aí no versículo 2, ela foi anunciada pelo Senhor. Jesus anunciou, dizendo: eu vim buscar e salvar o que havia perdido. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir, disse Jesus. Em João 10 ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu as conheço e lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Que segurança nós temos no Senhor, que segurança, que conforto nós temos na graça redentora de Deus, revelada na pessoa de Jesus. Como abandonar isso? O que vai nos separar de promessas tão extraordinárias? Ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que Deus tenha misericórdia. Então, ela foi anunciada pelo Senhor. Depois, ela foi confirmada pelos apóstolos. Ela foi confirmada pelos profetas. Ela foi confirmada por sinais e prodígios e vários milagres que eles faziam, como carimbo da eficácia da obra que eles anunciavam. E aí você me pergunta, você pode perguntar, mas por que esses milagres não se repetem nos dias de hoje? Por que não está se ressuscitando mortos nos dias de hoje? Por que não surge mais um apóstolo Paulo nos dias de hoje? Por que não aparece um Pedrão aí, orando por um corpo morto e aquele corpo ganhando vida novamente? Irmãos, nós temos que entender que aí a igreja estava nascendo, e a igreja precisava de credibilidade diante de um mundo de incredulidade. Jesus nos advertiu dizendo-nos, quando o profeta incrédulo, como é o nome dele?
Tomé. Quando Tomé chegou para Jesus e disse: eu não creio que tu és o Cristo se não me mostrar o sinal dos cravos nas tuas mãos e nos pés. E Jesus então mostra para ele. Quando ele viu, ele caiu aos pés de Jesus, abraçou os pés de Jesus e disse: Senhor meu e Deus meu. O que Jesus disse para ele? Você não tem privilégio nenhum. Você creu porque viu? Não há privilégio nenhum nisto. Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados que não viram e creram, glória a Deus. Nós não precisamos ver milagres acontecer hoje, ver morto ressuscitar hoje, nós não precisamos ver o mar abrir hoje, nós não precisamos dessas coisas que aconteceram no passado como forma de credibilidade da palavra de Deus, da revelação do Senhor, porque tudo isso já foi colocado nos nossos corações e ninguém mais tira. Ninguém mais tira, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, ela foi confirmada pelos apóstolos, a salvação. Depois, ela foi testada e atestada e comprovada pelo Espírito Santo de Deus, através de milagres e de sinais espirituais. São provas evidentes, que ninguém pode apagar, e que não gera de forma nenhuma razão de incredulidade. Se nós cremos, louvado seja o nome do Senhor. O poder do homem, Jesus, é descrito dos versos 5 ao 10. E aqui ele cita um Salmo número 8, para mostrar que Jesus é superior aos anjos. Olha só: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Que mundo é esse que nós estamos falando? Que mundo é esse que há de vir, que nós estamos esperando? Um mundo de glória, um mundo onde habita justiça, um mundo onde não haverá choro, nem enfermidades, nem pranto, nem dor. O mundo de glória. Esse mundo foi sujeitado a quem? Aos anjos? Não. Esse mundo foi sujeitado a Jesus. Por isso Jesus disse: eu tenho as chaves do céu e do inferno. Eu sou o princípio e o fim. Sou o alfa e o ômega. E aí o verso 6 ele diz: antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo. Quem é alguém? O salmista, lá no Salmo número 8. Que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. Está falando do homem. Que homem é esse que ele está falando aqui? É bom, né, que a gente aprenda. Que homem é esse? Não é Jesus. Que homem é este? É Adão. É Adão. E o Adão é o representante meu e seu. O homem pode ser eu e pode ser você. Que ele fez um pouco menor do que os anjos. Olha o que ele vai descrever aqui, irmãos. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. De glória e de honra o coroaste. De glória e de honra o coroaste. E o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Deus não deu pleno poder a Adão para administrar tudo o que ele criou? Então, ele coroou Adão de honra e de glória. Mas Adão não soube preservar esta posição de destaque que Deus o colocou. E aí o verso 8 diz assim: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Sim, é verdade. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou de fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco tendo sido feito menor que os anjos, agora ele vai falar de Jesus. Jesus. Por que ele diz que Jesus aqui agora é menor do que os anjos? Por causa do sofrimento. Por causa do sofrimento, por causa da morte. Mas ele também foi coroado de honra e de glória. Então ele sofreu, ele enfrentou a morte, ele enfrentou a cruz,
ele se apequenou por causa de mim, por causa de você. Mas por essa atitude dele, ele diz que ele foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Agora ele, pela misericórdia de Deus, ele provou a morte por mim e por você. E aí no versículo 10 ele diz, aqui agora já saiu do salmo, da revelação do salmista, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, Jesus Cristo, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Vamos entender esse versículo 10, irmãos? Porque convinha aquele. Quem é o aquele? Né? Convinha aquele. Quem é o aquele? Aquele aqui é o Deus Pai. Por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então Jesus, o escritor aos Hebreus está nos dizendo que Jesus foi aperfeiçoado por meio do sofrimento, mas com a permissão de Deus. Com a permissão de Deus. Convinha a Deus que ele fosse aperfeiçoado pelo sofrimento, para que ele tornasse autor da minha salvação e da sua salvação. Então é uma salvação grandiosa, é uma salvação espetacular, que Jesus adquiriu para mim e por você, pelo meio do sofrimento, por meio do sofrimento. Portanto, meus amados irmãos, o objetivo de Deus era que os homens, e não os anjos, fossem soberanos no mundo criado. Esse era o objetivo de Deus. Mas o homem não passou no teste pelo qual ele foi submetido. Ele caiu. Então, o mundo futuro é a nova e eterna ordem inaugurada pela entronização de Cristo, e que deve ser consumada com a sua gloriosa volta. Estão ouvindo, irmãos? A chuvinha está caindo aí pesada, hein? Então, o mundo vindouro, esse mundo vai ser consumado com a segunda vinda de Cristo, e eu quero crer que não está longe. Nós estamos próximo do fechamento da porta da graça. A porta da graça ainda continua aberta, mas a qualquer momento ela pode se fechar. E quando ela fechar, não mais vai se abrir. Então, ao invés de assumir seu domínio concedido por Deus sobre toda a criação, o homem tornou-se escravo da morte e do pecado. Deus não fez o homem para pecar, Deus não fez o homem para morrer, Deus fez o homem para reinar. Mas ele não passou no teste que Deus deu para ele. Quando nós queremos ser aprovados em algum concurso, em alguma coisa, a gente vai lá e faz um teste, não é? Faz uma prova. E Deus colocou o homem também num teste. Só que ele não passou, ele foi reprovado. E aí, toda a raça humana reprovada juntamente com ele. Mas louvado seja Deus que nos deu Jesus para nos aprovar. Em Cristo nós somos aprovados. O teste que o homem não passou nele, Jesus vem e realizou por mim e por você. Ele fez a prova. E tirou 10 nela. Por isso eu e você agora somos aprovados diante de Deus, por causa de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então o mundo futuro é a nova e eterna habitação, onde nós vamos morar eternamente com Cristo. E eu vou repetir aqui, ao invés de assumir o seu domínio concedido por Deus sobre toda a criação, o homem tornou-se escravo do pecado e da morte. E aí, só o Filho de Deus, só Jesus podia resolver esta equação. Só Jesus podia resolver esse problema.
da escravidão, produzida pelo pecado, e da morte, que é a consequência do pecado. E Jesus veio resolver o problema para mim e para você que cremos. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, o homem tornou-se um joguete de Satanás, dominado por Satanás e habitando em um reino de trevas. Hoje na escola dominical nós explicamos o que é esse reino de trevas. Esse reino de trevas é um reino ausente da luz. Quem é a luz? A luz é Deus. Se a pessoa está ausente desta luz que é Deus, ele está presente nesse mundo que é trevas, que está ausente da verdadeira luz que é Deus. Então o caminho que Jesus seguiu como Redentor e Salvador foi um caminho ornado pelo sofrimento, e por isso ele foi feito príncipe da nossa salvação, o autor da nossa salvação, o Redentor nosso. Foi pelo sofrimento que ele foi aperfeiçoado como um Salvador eficaz, como aquele que fez a prova e tirou 10. Assim ele foi qualificado como príncipe que foi à nossa frente, abrindo caminho para o nosso acesso à glória celestial. Amém? Glória a Deus por Jesus. Amém. Nós amamos a Jesus? Glória a Deus. Deus nos deu o livre-arbítrio, irmãos. Ele nos propõe o caminho da vida e o caminho da morte. Está escancarado na nossa frente. Compete a mim e a você a opção por um desses caminhos. Se nós optamos pelo caminho da vida, aí esse caminho vai requerer de nós alguma coisa, não vai? Disciplina espiritual. Nós optamos pelo caminho da vida, nós então optamos por fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós o amemos sobre todas as coisas, que nós priorizemos o seu reino, que nós abandonemos a vida de pecado. Se nós optamos pelo caminho da vida, esse caminho exige de nós algumas questões que nós precisamos encarar de cabeça erguida. A disciplina espiritual, a comunhão com os irmãos, sendo alvos da misericórdia e da graça perdoadora de Deus. Os nossos pecados foram lavados no sangue de Jesus, quer pecados passados, presentes e futuros, deles não nos contamina mais. Mas nós precisamos guardar os mandamentos do Senhor, precisamos andar com Ele, precisamos ter vida santa, disciplinada, precisamos fazer a vontade dEle, para que estas coisas se concluam na nossa vida. Senão, nós vamos cair aí no erro do versículo 2. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Mas se eu sou salvo, se eu me arrependi, os meus frutos devem contribuir para que isso seja evidente na minha vida. Senão, não vai adiantar absolutamente nada. O texto que nós lemos em Deuteronômio, Moisés diz: os céus e a terra eu tomo hoje por testemunha contra ti. Ele estava anunciando para o povo de Israel, um povo desobediente, um povo que via a misericórdia de Deus, mas fazia de cego. Tem muita gente que vive, sabe que Deus existe, mas vive como se Deus não existisse. Tem muitos crentes, tem muitos pastores, tem muitos pregadores que pregam, mas vive como se Deus não existisse. Tem um irmãozinho, que de vez em quando ele está lá no nosso prédio ali, na rua dali, ele leva uma caixa de som e põe lá, naquela ruazinha, e ele liga o som, e aí ele começa, primeiro ele passa uns hinos, uns louvores, depois ele começa a pregar. Tadinho, eu oro por ele, pela misericórdia de Deus. Ele tem uma vontade tão grande de ver as pessoas arrependidas. Aqueles prédios escutam a pregação dele. Ele fala assim: eu sei que você está ouvindo a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz assim: creia no Senhor Jesus e seja salvo tu e a tua casa. Sozinho,
Como que é gritando no deserto, irmãos? E eu fico lá no conforto do meu apartamento, olhando para ele e orando por ele. Senhor, abençoa esse teu servo, dê força a ele. Porque o desejo que ele tem de pregar esta palavra, de ver pessoas arrependidas, de ver pessoas convertidas, é um desejo muito grande que ele tem. Então, meus amados irmãos, que Deus tenha misericórdia de mim, de você, e que Ele nos dê amor por estas verdades reveladas, para que delas nós nunca fujamos, porque não há como resolver essa equação se escaparmos disto aqui, não tem jeito. O futuro da nossa alma não é brincadeira e nós não podemos brincar com ele. Não brinque com o futuro da nossa alma. Então, que Deus, pela sua misericórdia, nos ajude a estarmos firmados, agarrados. Ele diz: apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você, e que Ele nos abençoe. Amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos? Qualquer irmão da congregação que sentiu desejo, abra o seu coração diante de Deus e louve ao Senhor com uma oração. Amém. Glória a Deus. Amém. É verdade, Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Obrigado, Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tenha misericórdia, Jesus. Tenha misericórdia. Verdade, Deus. Verdade, Deus. Amém. Abençoa esse mundo caído, Senhor. Tenha misericórdia. É verdade, Deus. É, Deus. É, Jesus. É, Deus. É verdade, Senhor. Sim, Deus. É verdade, Jesus. Tenha misericórdia, Deus. Tenha misericórdia, Deus. É, Deus. Abençoa, Deus. Em nome de Jesus, tenha misericórdia. É, Deus, glória ao teu nome. É verdade, Jesus. Verdade, Deus. Tenha misericórdia. É, Jesus. Glória ao teu nome. Obrigado, Deus. Amém. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Jesus. Abençoa. Em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome. É, Deus. Sim, Deus. Misericórdia, Jesus. Verdade, Deus. Obrigado, Deus.
Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, convidar o Ministério de Louvor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Algum aniversariante no nosso meio da semana? Ninguém? Hã? Ô, irmã Rita, não brinca. Vem cá, minha irmãzinha. Vem aqui para nós cantar um ano mais de vida. Mas tem mais alguém? Não, né? A Érica fez dia 1º, né? Hã? A Érica. Não, a Eriquinha, né? Ah, é de 1º. Vamos orar por ela também, né? Um ano mais de vida? Um ano mais de vida. O Senhor me deu o seu
pela vida da tua filha. Completou um ano mais de vida na tua presença. Que o Senhor a cubra de graça, de misericórdia, abençoando juntamente com ela toda a sua família. Ó Deus, que o Senhor possa dar para ela aquilo que só o Senhor pode dar. Que o Senhor conhece o coração da tua filha. Que o Senhor a abençoe rica e poderosamente. É a nossa oração e a nossa gratidão pela vida dela, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, minha irmãzinha. Deixar com o microfone. É porque eu passei muita dificuldade esse ano com doença, né? Mas eu queria agradecer à igreja, porque ela sempre esteve em oração por nós. Eu peguei esse Covid, eu, meu marido, minha filha e meu genro ao mesmo tempo, né? Mas Deus me deu força. A igreja orando, todo mundo, toda a igreja orou, ligava, e eu fiquei muito feliz com os irmãos. E cada um tem um pedacinho aqui no meu coração. Amém. E agradeço a Deus por tudo. Glória a Deus. Pastor, tudo, os pastores, toda a igreja. Amém. Amém, irmã Rita. Isso é igreja, irmã, é porque nós somos igreja, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nosso próximo encontro será na Escola Bíblica Dominical, no domingo às 9 horas, todos são bem-vindos. Começamos a estudar hoje a primeira carta de João, estudamos 5 versículos, e foi uma bênção. Então, que Deus abençoe cada um dos irmãos, e eu gostaria de saber se há algum pedido de oração, para a gente estar orando. Pedir oração pelo Tiago Leonel, nosso amigo, está passando uma situação muito difícil, lutado, né? E o Bernardo, como é que está a infecção dele? Está bem? Graças a Deus. Eu estou vendo aí que ele está tá todo vapor aí, o Bernardo. Então vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós glorificamos, exaltamos o Teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus. E nós somos povo do Senhor. Nós somos ovelhas do Teu pastoreio. É o Senhor quem cuida de nós. É o Senhor quem nos ajuda, quem nos abençoa, quem nos perdoa, quem nos conduz e quem nos fortalece, nos firma na Tua palavra. Muito obrigado, Senhor da glória. E nós queremos orar em favor do Tiago Leonel, que está enlutado pela perca do pai, está passando por momentos difíceis na vida. Que o Senhor possa ter misericórdia dele, que o Teu Espírito possa levá-lo aos pés de Jesus, porque somente nos pés de Jesus ele vai encontrar o conforto que ele precisa. Fora de Jesus não há consolo, fora de Jesus não há conforto. Então, meu Deus, nós queremos orar também pela vida do Bernardo e Te agradecer pela recuperação dele. Obrigado, Senhor da glória, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e pelas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor da glória, que o Senhor nos conceda uma semana de paz, uma semana de bênção, e nós continuemos na presença do Senhor no decorrer desta semana, sabendo que o Senhor nos ama e que o Senhor nos perdoa. Para a glória do Teu nome, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor, nosso Deus e Pai, faça levantar sobre Ti a luz do Seu rosto e Te conduza em paz. Que o amor insondável do nosso Deus eterno, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, o perdão e a salvação que só há no nome de Jesus, seja uma presença viva na tua vida, na vida da igreja do Deus vivo, espalhado por toda a terra, hoje para todo sempre. Assim eu te abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Graças a Deus. Deus te abençoe e te guarde. Deus te dê uma semana. Que ficou legal, pô. És digno de glória, de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor.